Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor, amém? Que coisa boa estar aqui. E eu queria que você me emprestasse um pouquinho do teu coração nessa manhã. Eu vou estar com vocês aqui 2 dias, né? Estarei ministrando hoje e estarei ministrando amanhã. Então eu queria que você entendesse algo. Hoje, manhã e noite, eu vou falar sobre Ele, amém? A gente vai conversar sobre Jesus, a gente vai aprender sobre Jesus, a gente vai entender um pouquinho mais de Jesus Cristo de Nazaré. Só que amanhã eu quero te falar sobre nós, a igreja. Eu não sei se você já percebeu, quem já foi em cachoeira aqui? Eu sou do Espírito Santo, então lá no Espírito Santo tem muita cachoeira. Quando a cachoeira cai, ela cai e espalha. Amém? Quantos estão me entendendo, amém? Ela espalha. Quando a glória de Deus desce do céu, ela não sobe, ela desce e espalha. Então quando Deus fala conosco, pessoas são abençoadas. Quando a glória vem sobre mim, a pessoa que está do meu lado é muito abençoada. Então fale para a pessoa que está do seu lado: peça para a glória de Deus vir sobre a minha vida, que quem vai se dar bem é você. Porque quando a glória de Deus vem sobre mim, ela espalha e abençoa outras pessoas. Então nós precisamos entender que Deus primeiro quer construir um fundamento em nós, e depois Ele quer construir um fundamento através de nós. Então eu queria que você me acompanhasse nessa manhã. E uma das coisas que você precisa entender sobre Jesus: pastor, eu estou livre, né? Até 2 da tarde, né? Irmãos, eu dormi ontem 9 horas da noite. Então significa que eu sei que vocês dormiram aqui 1 da manhã, né? Mais ou menos aí. Os que dormiram, né? Tem uns 2 ou 3 ali que não dormiram. E eu estou com muita vontade de ministrar hoje o seu coração. Então quando você não aguentar mais, você diz assim: pastor, deixa para de noite, né? Então eu estou muito à vontade aqui. Obrigado pelo convite, pastor, e toda a sua família. Eu costumo dizer que o senhor é o homem das 4 mulheres. As pessoas ficam meio confusas lá em Imperatriz, mas depois eles entendem quando vem a foto. O senhor é muito amado, apesar de ainda não ter ido lá, mas vai esse ano, em nome de Jesus, amém? Sou Ricardo, pai de 3 filhos. Então lá em casa é a mulher de 4 homens, e aqui você tem um homem de 4 mulheres. Então lá em casa eu sou pai de 3 filhos, do Rafael, do Gustavo e do Leonardo. Eles estão agora perguntando por que o papai não está comigo. E eu falei que eu estaria aqui com vocês. E eu sou uma pessoa que não sai muito da igreja, mas eu tenho um carinho muito grande. Todas as vezes que eu vim aqui, quem foi muito abençoado fui eu. E eu espero que nessa manhã seja assim também, em nome de Jesus. Bem, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quando você fala assim: Jesus, eu te amo, o que você está dizendo para Ele? Ou quando um dia você ouviu Jesus dizer para você: eu te amo, o que você entendeu? Olha, eu estou com a mesma mulher desde os meus 15 anos de idade. Comecei a namorar com ela, casei com ela, e nós estamos há muito tempo juntos. Quando a minha esposa me diz eu te amo, ela não precisa dizer muita coisa. Por quê? Porque eu tenho um histórico de conhecimento com ela. Existe um peso nessa frase. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quanto mais você conhece alguém, menos ele precisa dizer para você entender muito. Quanto mais você conhece alguém, menos ele precisa dizer para você se sentir amado. Algumas pessoas precisam dizer muito para outras, porque ainda elas estão se conhecendo. Mas quando a minha esposa diz eu te amo, e ela me chama de bebê, eu te amo, bebê, né? Eu sei o que ela está dizendo, porque nós temos uma história juntos. E eu te pergunto: você tem uma história com Cristo? Você o conhece? Porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele não é abstrato.
O nosso Jesus, ele é algo definido, é algo que nós podemos descrevê-lo. Tanto é que o Evangelho de João começa dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava em um princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A Bíblia diz que Jesus é a palavra, e ela habitou no meio de nós. Então Jesus, ele fala, Jesus, ele se define. Jesus, ele não é abstrato, Jesus, ele é algo concreto. Deixa eu te dizer uma coisa: se Buda fosse uma invenção, a gente poderia ainda ter o budismo. Se Maomé fosse uma invenção, com certeza ainda o islamismo iria sobreviver. Nas religiões do mundo, o ensino é maior, o ensino é mais importante do que até o próprio criador dela, mas não no cristianismo. A doutrina nunca vai ser maior do que a pessoa no cristianismo. Jesus Cristo é a coisa mais importante da nossa fé. Jesus, ele não é apenas central, ele é essencial para que você viva o que Deus quer para você. É o que nos define como cristãos, é o que nos dá condições de dizermos que somos filhos de Deus. E esse entendimento de Jesus Cristo de Nazaré é que vai determinar a nossa profundidade da nossa fé. E quando o assunto é Jesus, eu sempre me paro a estudá-lo no Evangelho de João. João é extraordinário. O Evangelho de João, ele foi escrito para que a gente tenha fé em Jesus e viva a vida que Ele deseja para nós. Enquanto os outros evangelhos falam o que Jesus fez, João vai falar quem Jesus é. Uma coisa é você saber, a outra coisa é você perceber, experimentar. Enquanto uns falam na multiplicação, João fala que Jesus é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a videira verdadeira. O Evangelho de João, ele nos leva a conhecer o Cristo. O Evangelho de João, ele é o Everest da Bíblia, é o lugar mais alto. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim aqui. Você sabia que 90% do que está escrito no Evangelho de João não existe em nenhum outro lugar da Bíblia? Tem 4 evangelhos, 3 são sinótipos, ou seja, iguais. Mas João, 90% do que está escrito em João não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. João é a montanha mais alta, na minha opinião, sobre quem é Jesus Cristo de Nazaré. E é interessante que a história conta que João morreu bem velho, talvez com 98 anos, como alguns contam. E se você fosse perguntar: João, quem é Jesus? Quem é Jesus? E João, ele não começa como Mateus começa, fazendo toda a linhagem de Jesus Cristo de Nazaré. Mateus começa desde Adão até Jesus, mas João vai direto, diz assim: Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é a palavra de Deus. Se você chegasse para o velho João e dissesse: João, me explica, me fala dizendo quem é Jesus Cristo, ele diz: Ele é o verbo, Ele é tudo que você precisa aprender, Ele é tudo que você precisa aprender a falar, Ele é tudo que você precisa aprender a respirar, Ele é tudo para a sua vida. Ele não é um apêndice, Ele não é um começo, Ele não é um fim, Ele é tudo. João é tudo. João diz que Jesus é tudo. E existe um rei na Bíblia chamado Salomão, lá em 1 Reis 8:27, que ele disse assim: seria possível que Deus habitasse nessa terra? Ele estava construindo um templo, e a pergunta que ele fez é assim: esse templo, nesse templo é possível Deus estar aqui? Será que nós somos dignos para que Deus esteja aqui?
E se você perguntar para João, ele vai responder assim: não só é digno como ele pisou, e pisou de uma forma que a gente entendesse. A palavra se tornou carne, e ela veio até nós. Diga, veio. É uma coisa que você precisa entender, que você nunca foi até Jesus. É uma das coisas mais lindas do cristianismo, é que você nunca precisou ir até Ele. Ele que veio atrás de você. Nós, os seres humanos, nunca desejaríamos ir até Deus, mas Deus veio atrás de nós. E Ele diz que Ele é um verbo, Ele é uma palavra, Ele não é uma filosofia, Ele não é um conceito abstrato, Ele é uma pessoa que pode ser vista, que pode ser tocada. Ele é a encarnação de Deus, Ele é aquele que nós podemos nos tocar. Jesus é o Deus que eu posso conhecer. Jesus é o Deus que eu tenho condições de entender. Na verdade, Jesus é o Deus que eu preciso conhecer e o homem que eu preciso me tornar. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Jesus é o Deus que eu preciso conhecer e o homem que eu preciso me tornar, e a pessoa que eu preciso me tornar. É isso que nós vamos conversar nesses dias. Eu preciso conhecer Jesus para adorá-lo, porque Ele é meu Deus, mas eu preciso me tornar semelhante a Ele, para que a igreja possa ser uma igreja relevante. E eu não sei se você consegue imaginar isso, mas você precisa entrar no meu mundo agora. Você precisa pensar nisso. Como é que foi Jesus deixar o céu e vir para a terra? Você já pensou sobre isso? Você já pensou, ele se despiu de toda a sua glória? Filipenses capítulo 2 diz, lá tem uma palavra em grego chamada kenosis, ou seja, o esvaziamento de Deus. Você já imaginou Jesus se despindo para Ele vir à terra? Eu não sei se você consegue entender isso, mas Jesus, Ele não veio com 2 metros de altura para a terra, Ele veio como bebê. E eu não sei se você consegue conceber alguém que é rei no céu ser bebê na terra. Alguém que é dono de tudo lá e aqui nasce nu. Alguém que em sua volta estão anjos de fogo, e quando nasce tem animais fedendo. Eu não sei se você consegue conceber isso, mas eu imagino que os céus ficaram espantados. E eu gosto muito de Gene Edwards. Ele escreveu um livro chamado Romance Divino. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. Romance Divino é quase um livro pouco conhecido, mas eu que te garanto, você precisa ler ele com lenços, porque você vai ler e vai chorar muito. É uma paráfrase de toda a Bíblia, da história de Deus na terra. Mas Gene Edwards, ele conta sobre a encarnação de Jesus, e ele faz algo muito lindo. Ele cria um texto e diz assim: fecha seus olhos, deixa eu te introduzir na mensagem desta manhã. E ele diz assim: de repente, um grito apavorado elevou-se dos anjos. O Senhor desaparecera. Cadê Jesus? Não mais que o segundo se passou até que entendesse o que ele fizera. Naquele momento, Gabriel ergueu a mão e anunciou: a história universal está prestes a conhecer sua hora mais importante. O Senhor Deus está prestes a encarnar no ventre de uma mulher e surgir em forma humana. O que existe dentro de Deus que pudesse levá-la a tal extremo? Deus em carne, um ser humano em barata é mais plausível. Por quê? E o céu estava em silêncio. Então, um anjo mais velho grita e diz: uma noiva. Ele quer uma noiva. Ele foi atrás da sua noiva. Olha para mim. É impressionante quando nós começamos a perguntar: por que nós queremos conhecer Jesus? Jesus, ele era real, a humanidade dele era real. Deus literalmente armou uma tenda entre os homens. No tempo do Velho Testamento, seu pastor disse que Moisés passou 40 dias com Deus. Mas para Deus passar um tempo com o povo, Ele teve que construir um tabernáculo. E o tabernáculo tinha um monte de leis.
E Deus estava fazendo um esforço para estar no meio do seu povo. E quando o povo queria ir para um lugar, precisava levar o tabernáculo com ele. Porque se ficasse o tabernáculo, a presença de Deus ficaria dentro do tabernáculo. Mas em Jesus, Deus não está mais preso dentro de um lugar. Em Jesus, Ele tabernaculou nessa terra. Ou seja, num bebê de 3 quilos agora, está toda a essência de quem Deus é. E Ele poderia agora estar em todo lugar. Jesus, Ele é a encarnação perfeita de quem Deus é. E uma vez eu vim aqui, eu já ministrei isso para você. A gente tem muitas opiniões erradas sobre Deus. E Jesus veio tirar as nossas opiniões erradas sobre Deus. Na verdade, a gente imagina muita coisa errada sobre Deus. Mas Jesus é a última palavra de quem Deus é para as nossas vidas. Tem muita gente com medo de Deus. Tem muita gente aterrorizada com Deus. Mas Jesus, Ele veio para nos dar a dimensão exata do ser de Deus para nós. Deus é muito grande. Deus é extraordinariamente incrível. E é realmente difícil você definir Deus. O apóstolo Paulo diz: quem é a mente do homem que pode conceber? Mas Jesus não. Jesus é gente como a gente. E eu assisto alguns desenhos que tem no YouTube hoje, chamado Desenhos do Novo Testamento. Quem já assistiu esse negócio aqui? Por favor, alguém assistiu? Aqui, obrigado. Desenhos do Novo Testamento. E eu choro demais assistindo aqueles desenhos, sabe por quê? Porque eu vejo Jesus sentado numa cadeira conversando com seus discípulos. A que mais me toca é Jesus sentado numa cadeira conversando com Marta e Maria, né? E eu fico pensando ali, eu queria muito estar sentado com ele. Eu queria muito estar podendo conversar com aquele que sabe todas as coisas, com aquele que tudo é. Eu queria experimentar o caráter de Jesus a 2 metros de distância, a 1 metro de distância de mim. Você sabe por quê? Deixa eu te dizer. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é extraordinário. Eu não sei se você entende. Isso aqui é o suprassumo da literatura mundial. Não existe nenhum livro mais importante do que esse. Esse aqui, sabe, quando você lê a Bíblia Sagrada, é como se o hálito de Deus falasse com você, sabe, são frases que saem do próprio Deus. Aqui em Belém eu tive uma experiência extraordinária. Eu vim ver um pregador ministrar aqui a palavra de Deus há muitos anos atrás. E quando eu estava lá meio assim, desconectado com aquilo que ele estava falando, de repente ele começou a chorar. E ele pegou a sua Bíblia, e antes de abrir a sua Bíblia ele começou a chorar. E ele começou a chorar, e ele começou a chorar, e ele começou a pedir perdão ao auditório, dizendo assim: olha, desculpa, eu não consigo começar a pregar, porque na medida que eu abri a minha Bíblia aqui, era como se o próprio Deus estivesse agora parado, todo o universo estivesse falando comigo. E eu lembro dessa experiência porque eu era muito novo. Mas eu me lembro que alguns anos atrás, eu fui abrir a minha Bíblia e comecei a chorar. E falei: cara, uau, Deus está falando comigo. Agora você imagina você sentar com Ele. Você imagina Ele encarnado. E eu queria perguntar: por que o Senhor veio tão fraquinho como homem? Por que o Senhor veio tão sem glória, tão sem poder? Porque o Senhor veio gente como a gente. Eu queria conversar com... Porque as pessoas pensam que quando encontrassem Jesus, encontrariam Jesus brilhando. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus veio para nos explicar coisas impressionantes sobre Ele. Você sabe quem é Jesus? Jesus é aquele homem que depois de um dia de trabalho, a gente cantou assim, como é a música que nós cantamos? Tu és o mais belo de milhares e que milhares, concordo. A gente diz que Ele é cheiroso, também concordo.
A gente diz que Ele é lindo, eu também concordo. A gente diz que Ele é poderoso, também concordo. Mas deixa eu te dizer, quem era Jesus no final de um dia? Jesus no final de um dia era um cara que, se tivesse para conversar com você, ele estava rouco. Sabe por quê? Porque ele pregou o dia inteiro sem microfone. Se chegasse no final do dia, ele fosse conversar com ele, você teria que ficar um pouquinho distante. Sabe por quê? Porque naquele tempo não tinha Rexona. E ele suou lá em Cesareia e Cafarnaum, andando para aquele lugar todo mundo, todinho. Ele estaria fedendo. E se você fosse conversar com ele 10 horas da noite, é possível que ele estivesse dormindo. Você sabe por quê? Porque ele trabalhou o dia inteiro. O que eu quero dizer? Pastor, você está acabando com a divindade de Jesus? Não, eu quero te dizer que Ele é humano. Ele veio de uma forma que você entendesse. Jesus usou uma pedagogia que você não ficaria, sabe, pensando assim, será que isso é cristianismo? Será que isso é Deus? Não, Ele veio te ensinar que Ele é um Deus que se importa com o homem. Ele é um Deus que encarnou na nossa humanidade, e frente a frente Ele conversa com você, ao ponto de ensinar quem Ele é. Jesus, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Agora, pastor, será que a encarnação de Jesus não tirou a glória dele? Tirou não, irmão. A única coisa que Jesus fez ao encarnar foi acrescentar algo a ele, mas ele não perdeu nada. Ele acrescentou a humanidade. Deixa eu te explicar algo. Imagine, você vai a uma concessionária e vai fazer um test drive numa caminhonete daquelas 4x4, bem bonita. Quem lembra aquela caminhonete preta, bonita, 4x4, toda cromada na concessionária? Aleluia, glória a Deus. Aí você entra dentro daquela caminhonete e começa a dar uma volta, mas você fala assim, não, eu quero experimentar ela onde? Quero experimentar ela no chão, na lama. Aí então você pega aquela caminhonete e taca ela na lama, e sabe, arrebenta ela toda, e vai toda, e regaça, e suja. Aí depois de meia hora você chega e estaciona a caminhonete bem no meio do pátio da concessionária. Aí chega o vendedor e diz assim, cara, você acabou com a minha caminhonete. Ele diz, não, eu não acabei com a sua caminhonete, ela é a mesma. Ele disse, não, cara, essa caminhonete está completamente diferente. Ele disse, não, eu só coloquei nela o que ela não tinha. Ele disse, o quê? Sujeira. E aí que toda a glória da tua caminhonete está debaixo dessa lama, vamos lavar. E ele então lava a caminhonete inteira, e quando ele percebe, quando a sujeira sai, quando a lama sai, o que acontece? Toda a caminhonete linda e maravilhosa que ele tirou de dentro da concessionária ainda estava ali. É por isso que algumas pessoas não encontram a divindade de Jesus. Deixa eu te falar, a humanidade de Jesus só encobriu a sua glória. A humanidade de Jesus só tornou possível nós conhecermos a sua glória. Mas eu te garanto, se você passar um pouquinho de tempo com Ele, conversar com Ele, estudar sobre Ele, de repente, algo dele vai começar a brilhar, e você diz, ei, tem algo além dessa carne. Quando a palavra de Deus diz que o verbo se fez carne, o original é que foi coberto de carne, ou seja, não perdeu nada, está tudo ali dentro. Então nós precisamos conhecer esse Cristo. E Jesus, ele é muito interessante, por quê? Porque nesse conhecimento dele, a gente vai se tornando mais parecido com ele e menos religioso. Eu me lembro demais, se você, por exemplo, você estuda lá João capítulo 2, por exemplo, tem um casamento lá, não é? Aí Jesus, ele vai começar o ministério dele num casamento. Olha, são certas coisas que eu tenho dificuldade de entender. Ele acaba de encarnar em João capítulo 1, e aí, em vez de ir para a igreja, ele vai para a festa. É interessante, Jesus acaba de encarnar no João capítulo 1, fala para a pessoa que está do seu lado, e no capítulo 2,
Em vez de ele ir para a igreja, ele vai para a festa. Jesus gosta de festa, irmão. Aí ele vai para a festa. Aí ele chega na festa, ele chega já no final da festa. É interessante isso, olha para mim aqui. Ele chega no final da festa, aí o vinho está acabando. Eu acho interessante porque as pessoas chegam, né, e final de festa sempre já está. Se você chega final de festa, você sabe que você não tem muita coisa mais para aproveitar. E está no final da festa, então a mulher, a Maria, a mãe de Jesus, chega para ele e diz assim: olha, o vinho acabou. Ele diz: tá bom, a gente vê isso depois. Aí de repente ele começa a fazer algo extraordinário. Ele pega 6 talhas grandes de água. E então ele pega 6 talhas grandes de água, mais ou menos 700 a 800 litros, e transforma tudo em vinho. É assim, eu não sei para que essa abundância de vinho, né? Dão mais ou menos umas 784 garrafas de vinho. Aí ele transforma aquela água em vinho. E aí o pessoal começa a tomar. Eu imagino o seguinte: se já faltava o vinho, imagina como é que o pessoal estava. Aí Jesus faz esse tanto de vinho. Foi para trazer alegria mesmo, né? Mas eu me fiz a pergunta: Jesus, o que o Senhor fez? Por que o Senhor fez isso? O que o Senhor quer comunicar? Porque todo milagre é um sinal. O que você quer comunicar? O que eu quero dizer é que na medida que você vai conhecendo Jesus, você vai se libertando e se tornando um verdadeiro cristão. Deixa eu te explicar. As talhas estavam cheias de águas para a pessoa lavar as mãos para entrar para a festa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu estava lá em Jerusalém ano passado, e os judeus têm mais de 280 leis. Eles não cozinham nem o leite e a carne na mesma panela, nem na mesma cozinha. Tem muitas leis. E naquele tempo com muitas leis, as coisas eram feitas debaixo de muito rigor. Então Jesus pega 6 talhas e transforma em 6 talhas com vinho. Só que aquelas talhas com água, elas para lavar as mãos e abençoar as pessoas. Lavavam as mãos e elas estavam purificadas para poder então entrar na festa. Agora você imagina um desavisado chegando no final da festa. Esse desavisado chega e vai entrando assim e procura as talhas. Ele disse: cadê? Aí ele disse: o que foi? Ele disse: rapaz, eu estou querendo me lavar aqui porque eu estou impuro aqui para entrar na festa. Aí ele disse assim: olha, água a gente não tem não, mas vinho, a água acabou, mas a gente tem vinho demais. Ele diz: o que eu faço então? Eu não tenho água para lavar as mãos. Então bebe o vinho que tem. Porque só se podia entrar na festa depois que você se purificava. Você sabe o que Jesus está falando? Que após mim não precisa de sacrifício. Venha e beba. Venha e beba. E esse é o primeiro degrau dessa manhã. Não importa como você começou aqui, não precisa lavar as mãos. Você não precisa fazer nada, só precisa entrar na festa e começar a beber de Jesus. As pessoas estão querendo se consertarem para irem à igreja, ou para se tornarem a igreja, ou para seguir a Jesus. Isso não é o caminho da cruz. O caminho da cruz é: vá até Jesus e deixa Ele tocar em você e fazer o resto. Sabe, aqui tem um negócio da corda, né? Por que as pessoas tocam naquela corda, ou se sacrificam naquela corda, ou puxam aquela corda? Você sabe por quê? Vocês nunca perguntaram por que essa corda existe? Certo, deixa a parte comercial, deixa o dinheiro que gera para a cidade de lado. As pessoas precisam de um contato sacrificial para se tornarem aceitas diante de Deus. E Jesus está dizendo: ei, o meu primeiro milagre eu já estou dizendo. Na minha agenda não há espaço para nenhum outro sacrifício, somente o meu.
somente o meu. Somente o meu. Durante muito tempo eu quis agradar a Deus. Durante muito tempo eu decidi fazer muitas coisas para ser aceito por Deus. Mas a partir de um momento eu percebi que eu já era a pessoa mais amada do universo sem precisar fazer nada. Porque o Evangelho, olha para mim, isso eu vou te explicar muito bem hoje à noite. O Evangelho, ele te leva para dois extremos. E você precisa entender, o Evangelho te diz que você é tão pecador que você não pode fazer nada para ser salvo. Mas por outro lado, o Evangelho diz que você é tão amado que não importa o tanto que você é pecador, que Deus nunca vai te lançar fora. O Evangelho, ele te leva para dois extremos que se completam. O Evangelho te diz: não tem nada que você possa fazer, não tem morro que você possa subir, não tem montanhas que você consiga escalar, não tem sacrifício que você possa fazer, não tem corda que você consiga segurar, não tem valor que você consiga pagar. Você é pecador demais para ser salvo. Mas ao mesmo tempo o Evangelho te joga para o outro lado e te diz: você é tão amado, que não importa quem você é ou o que você fez, Deus nunca vai desistir de você. Então Jesus Cristo diz assim: olha, daqui para frente eu estou começando a ensinar para vocês que os sacrifícios vão acabar. Lavar as mãos? Não, eu sou o único aquele que tem mãos limpas e já morri naquela cruz por vocês. Sabe, Jesus está nos ensinando a entrar nos santos dos santos. E é interessante que Ele acaba de fazer um sinal maravilhoso lá em Caná da Galileia. E Ele agora vai para o templo. Depois da festa, Jesus vai para a igreja. Aí quando Ele chega na igreja, o que Jesus faz? Aí Ele pega o chicote. Na festa com um monte de bêbado, Ele ama todo mundo, abençoa todo mundo. Quando chega na igreja, Ele pega o chicote. Eu estava conversando com o Júnior, né? A gente estava vindo já, aproveitamos o engarrafamento de 2 horas, né? Nós tivemos uma conversa longa de lá até aqui. Aí nós estávamos conversando sobre como Jesus, ele é equilibrado, não é? Porque Jesus, ele é muito equilibrado. Ele chega com a mulher que foi flagrada em adultério, de João capítulo 8, por exemplo, e ama aquela mulher e abraça ela e diz: minha filha, está perdoado os teus pecados, vai lá, não vive essa vida mais desse jeito não, para com isso, que loucura é essa, vai embora, muda de vida. Aí você fala assim: mas Jesus, ela precisava pelo menos de uma, sei lá, dá uma taca nela. Jesus foi pego em flagrante adultério. Eu não sei se essa palavra taca aqui é bem maranhense, vocês entendem ela aqui? Pisa também, entende? Surra. Essas coisas em que vocês eram crianças e a mãe de vocês fazia em vocês. Então, a gente fica falando: mas Jesus, como é que o senhor faz isso? Aí Ele chega para o jovem rico, que praticamente cumpre todos os mandamentos, e Ele diz assim: me dá tudo, senão você não herda o reino dos céus. Então Jesus sabe com quem está conversando, amém? Então Ele chegou lá na festa, Ele distribuiu graça. Agora Ele chega lá na igreja e vê a igreja tomada, sabe, de comércio. E Ele começa a virar as mesas. E Ele começa a dar uma limpada naquele lugar. E Ele diz assim: eu vou destruir isso aqui em 3 dias. E vou reconstruir. E Ele então, sabe, Ele começa a mudar todas as coisas e a transformar todas as coisas. E Ele começa então a dizer quem Ele é e o que Ele veio fazer. E essa da encarnação, João capítulo 1, da festa e do templo, em João capítulo 2, a gente chega no texto mais importante da palavra de Deus, na minha opinião. No capítulo mais importante da Bíblia, na minha opinião. É
É o capítulo onde tem o versículo que eu mais amo, João 3,16. Mas é o capítulo também onde fala da coisa mais importante que precisa acontecer, seja hoje aqui ou em qualquer momento na sua vida, que é o novo nascimento. E acredite, nessa manhã eu vim te perguntar: você é nascido de novo? Você é nascido de novo? A heresia mais perigosa que existe no mundo hoje é sobre salvação. O que é heresia? Heresia é um falso ensino, é uma tolice, é uma mentira à luz das Escrituras. E hoje, com muito amor, amém? Com muito amor, eu venho te avisar de um perigo que está chegando. E não está chegando por homens perversos, não está chegando por causa de demônios sanguinários. Hoje eu ouvi falar de um perigo, e um perigo que você precisa entender ele hoje, senão você vai se dar muito mal amanhã. E o perigo é: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu não vou defender o Evangelho porque ele não precisa, mas eu quero te dizer que ele está voltando. E a maioria de vocês aqui, eu acredito, eu confio nos pastores de vocês. Vocês ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, vocês ouviram a palavra de Deus. Mas a minha pergunta é: você está pronto para a volta de Jesus? Porque todo aquele que tem acesso à cura e não a usa, é culpado. Todo aquele que já tem as pernas para caminhar, mas morre dentro de uma caverna, é culpado, porque não andou. Eu quero dizer que tem pessoas aqui que não devem a homens, devem a Deus. E eu quero te dizer que você não tem como pagar. E você precisa chegar ao final dessa mensagem sabendo que sua dívida com Deus está zerada. Eu não posso sair daqui essa manhã sem que a gente tenha essa certeza. A Bíblia diz, abra a sua Bíblia, João 3, versículo 1. Um homem fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Quantos estão com a Bíblia? Levante as mãos. Amém. Abra a sua Bíblia. Eu vou esperar, que tem muitos aí que não abriram. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Havia um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Diga à noite. Diga à noite. E disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas você não pode dizer nem de onde vem e nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como é que pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegurou-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. E lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crer tenha a vida eterna.
Eu preguei em João 3,16, na primeira vez que eu vim aqui, na primeira manhã que eu estava aqui. E agora eu vou pregar os 15 versículos anteriores a João 3,16. A primeira pergunta que você precisa fazer quando você vai a um texto desse é: o que Nicodemos foi fazer atrás de Jesus? Olha só, como nós vimos em João 2 agora, era época de festa, era Páscoa, o templo estava cheio de coisas, e um espírito mercantilista estava no meio do povo. Agora você imagina, Jesus tem mais ou menos 30 anos de idade. Quem tem 30 anos de idade aqui? Levanta a mão aqui, quem tem perto de 30 anos? 31. Pois é, Jesus tinha a tua idade, brother. Ele era um jovem. E ele entra dentro do templo e começa a derrubar tudo, quebrar tudo. Ele começa a quebrar tudo, arrebentar tudo. Ele faz um chicote e começa a bater em todo mundo. E Nicodemos pode estar observando aquilo. Quantos estão comigo? Diga amém. E ele olha aquele homem e diz assim: ninguém vai prender ele, ninguém vai fazer nada com ele. Então Nicodemos fica impressionado, porque certamente aquele homem não é normal. E Nicodemos não é qualquer um, ele é um membro do Sinédrio, é o Supremo Tribunal Federal daquele tempo. Eram 70 homens, dos homens mais importantes, dos judeus mais importantes daquele tempo. Nicodemos era um daqueles homens que eram respeitados, e para você fazer parte do Sinédrio, você tinha que ser 3 tipos de pessoas. Ou você era indicado, ou você era de uma família muito importante naquela época, ou você tinha conhecimento. E Nicodemos, ele era esse homem, tinha conhecimento. Então ele vai até Jesus, ele sabe que Jesus não é um curandeiro qualquer, ele sabe que Jesus, ele é diferente, tanto é que ele diz que ninguém pode fazer o que ele fez sem Deus. Ele está impressionado com Jesus, ele está impressionado com a purificação que Jesus começou a fazer na fé judia. Ele está de olho em Jesus Cristo de Nazaré. Contudo, ele só foi à noite. Por que Nicodemos só foi à noite? Alguém pode me dizer? Não queria ser visto, com vergonha? Provavelmente Jesus poderia estar muito ocupado durante o dia. Tem muitas das respostas, mas a que eu mais gosto é que ninguém vai de dia até Jesus. A primeira vez que você encontra Jesus, você sempre está na noite mais escura da sua vida. A primeira vez que Jesus te encontrou foi a noite mais escura da sua vida. Ninguém vai bonzinho para Jesus, ninguém vai bem para Jesus. A gente só vai de noite. A gente só vai na escuridão da nossa alma. Nicodemos é igual a todos os homens. Ele chegou na sua noite mais escura. Nicodemos sabia que os sinais daquele carpinteiro apontavam para coisa maior. Nicodemos queria conhecer Jesus. E então ele começa a conversar com Jesus. E ele começa a fazer meio que um agradecimento, meio que aquela introdução de uma pessoa educada. Ele meio que quer agradar a Jesus. Ele diz assim: vejo que tu és mestre, vejo que você faz miraculosos da parte de Deus. Então você lê tudo isso aí, muito interessante. Só que eu quero que você acompanhe aqui comigo. Jesus no versículo 3 diz assim: em resposta, Jesus declarou. Diga em resposta. Diga bem alto, em resposta. Agora procura a pergunta antes. Não tem pergunta. Ei, a gente às vezes lê a Bíblia rápido demais. Jesus está respondendo algo que Nicodemos não perguntou. Não tem pergunta antes. Então o que Jesus está falando? Qual é a pergunta que Nicodemos não fez, que Jesus está respondendo? Talvez seja quem realmente você é. Talvez seja o que é você. Ou seja, como é que você conseguiu poder para fazer tão grande ruptura e mudança no templo hoje? Quem é você?
Então Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha para mim aqui agora que eu preciso do seu coração. Nicodemos faz uma pergunta: eu quero te conhecer, Jesus, eu quero saber quem tu és. Mas Jesus disse: Nicodemos, ninguém pode saber quem eu sou se não nascer de novo. Nicodemos aqui, ele não está vendo as coisas de forma clara, ele está confuso. Nicodemos está perdido sobre o assunto, ele não sabe nem o que é nascer de novo. Qualquer um consegue ver um milagre. Qualquer um consegue ver o sobrenatural de Deus. Qualquer um pode testemunhar de uma montanha em chamas, Êxodo capítulo 19. Qualquer um pode ver um paralítico andar, qualquer um pode ver, sabe, um morto ressuscitar. Mas o reino dos céus, você precisa nascer de novo para ver. Somente os nascidos de novo. É como se Jesus estivesse falando para Nicodemos: Nicodemos, se Deus não lhe der, você nunca terá. Jesus está falando, está atacando a salvação por obras. Olha para aqui, para mim, igreja. Nicodemos nunca perdeu um culto dominical. Nicodemos ensinava nas escolas. Nicodemos nunca perdeu um koinonia. Nicodemos fez todas as escolas teológicas que você imaginar. Para ser um fariseu no nível de Nicodemos, você tinha que saber todos os livros do Velho Testamento de cor. Nicodemos ensinava, cantava, levantava as mãos. Mas Jesus está dizendo que Nicodemos nunca tinha nascido de novo. Você já imaginou você passar a sua vida inteira achando que é, e no final das contas você descobrir que não? Jesus está falando para Nicodemos: ô Nicodemos, não são seus muitos afazeres religiosos que te fazem ser cristão. Você sabe o que vai acontecer na quarta-feira de cinzas? Todo mundo vai estar voltando pedindo perdão dos seus pecados. Todo mundo vai lá na igreja. Todo mundo vai rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. Todo mundo vai fazer uma oferta para uns santos. Todo mundo vai fazer um sacrifício. Vai prometer isso ou aquilo para Deus. E depois de ter feito isso, eles acham que é o suficiente para serem salvos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não são seus muitos afazeres. Quando o assunto é salvação, não se trabalha por ela, a recebe. Diga: quando o assunto é salvação, não se trabalha por ela, a recebe. Aí Nicodemos então faz uma pergunta: como pode alguém nascer sendo velho? Não pode entrar de novo no ventre da sua mãe. Irmão, deixa eu te falar, isso aqui não é uma pergunta literal. Nicodemos não é um tolo. Alguns falam assim: Nicodemos está tirando sarro com Jesus. Não, ele é mestre. Na verdade, Nicodemos está desconfiado aqui, porque Jesus está oferecendo demais. Fale para a pessoa que está do seu lado: Jesus sempre oferece demais. Nicodemos entende que a maioria dos judeus espera o reino de Israel e a restauração de Israel. Nicodemos esperava que Jesus viesse, que o reino de Deus viesse, que o Messias prometido viesse e viesse estabelecer um novo governo. Mas Jesus está dizendo outra coisa. Jesus não está dizendo que precisa um novo governo. Olha para mim aqui agora. Jesus está dizendo que não precisa de novas instituições. Jesus não está dizendo que precisa de novo Estado. Jesus está dizendo que precisa de novos homens e de novas mulheres, de uma nova humanidade, de um novo povo. Eu sei que nós estamos vivendo num momento de euforia política. Nós estamos vivendo num momento que parece que nós vamos também entrar numa euforia econômica. Mas eu quero te dizer que a mudança dessa nação não está sendo determinada por um governo ou outra coisa. Mas Jesus está dizendo: você quer mudar um lugar? Mude o povo. Mude o coração do povo. E Nicodemos, ele não está entendendo nada, porque Jesus está falando para ele assim: cara, você tem que nascer da água e você tem que nascer do Espírito. Diga: na água. Esse é o batismo de João Batista.
Jesus está falando assim: você precisa ser batizado, você precisa ser batizado, você precisa ser batizado, mas você também precisa nascer do Espírito. Ou seja, não basta ser batizado no corpo, tem que ser batizado no coração. Você precisa mudar a forma como você vive e pensa. Nicodemos, é como se Jesus falasse para ele assim, bem pertinho dele, falasse assim: Nico, ô Nico, você precisa de novos olhos, você precisa de novo coração, você precisa de novos ouvidos, você precisa nascer do alto para ter Deus, Nico. Você precisa de uma nova vida. Porque na cabeça de Nicodemos, o reino de Deus era mudanças estruturais, mudanças externas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas Jesus está falando de algo mais profundo. Mas Nicodemos está achando que Jesus está oferecendo demais, meus irmãos. Por quê? Uma nova vida, uma segunda chance. Quantos aqui não desejariam voltar ao passado? Pelo menos eu que já passei dos 40. Voltar ao passado e poder refazer algumas besteiras que já fez. Quantos aqui? Você lembra daquela merda bem grande que você fez? Você lembra daquele dia que você botou quase tudo a perder? Se você pudesse voltar 10 minutos atrás e ter um novo dia, quantos desejariam isso? Pois é. Voltar em um lugar de um novo passado, né? Onde nós éramos imaturos, tolos. Consertar as coisas que fizemos de errado. Consertar as coisas que fizemos de errado e as coisas que fizemos de errados com Deus. Agora você imagina um velho de 60, 70 anos, igual Nicodemos, ouvindo essa proposta de Jesus. Você sabe o que ele disse? Ele disse: para com isso, Jesus. É como voltar dentro do ventre da minha mãe, é impossível. Mas Jesus, em vez de recuar diante da incredulidade de Nicodemos, ele avança a 100 km por hora, como um trem carregado com 200 vagões. Nicodemos, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda de eu te falar que você tem que nascer de novo, Nicodemos. É como se Jesus estivesse falando assim: olha para mim aqui agora. Carne gera carne, cachorro gera cachorro, peixe gera peixe, homens geram homens. Homens geram homens semelhantes a eles. Eu tenho 3 filhos, e todos os 3 já foram bebês, lindos. Lindos os meus filhos. Mas eu olhava para eles, e debaixo da palavra de Deus eu olhava para eles: se eles não nascerem de novo, eles podem ser lindos, amáveis e cheirosos, eles podem falar papá, eles podem engatinhar, eles podem ser aquela bolinha de carne mais maravilhosa do mundo, mas eles nasceram de homens, e o que nasce da carne é carne. É como se Jesus estivesse falando assim: Nicodemos, Nicodemos, não é a igreja que vai te salvar. Nicodemos, Nicodemos, não é você pregar que te salva, não é você ler a Bíblia que te salva. Nicodemos, Nicodemos, não é a oferta que te salva. Nicodemos, Nicodemos, não são atos religiosos. Mas o grande problema é que a salvação estava na cara de Nicodemos e ele não conseguia enxergar. Aí ele diz assim: olha, Nicodemos, o vento sopra aonde quer. Parece que Jesus muda de assunto, né? O que nasce da carne é carne, o que nasce... Ele diz: mas o vento sopra aonde quer. Você escuta, mas não sabe dizer de onde vem nem para onde vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito. A palavra tanto grega como hebraica para vento é pneuma e ruach. Ou seja, é a mesma coisa. Jesus está fazendo um simbolismo aqui. Imagina o seguinte: você está conversando com Jesus à noite, 9:30 da noite, e de repente vem uma brisa suave sobre você. Aí Jesus, como é um pedagogo de primeira, ele olha para você e diz assim: olha, salvação é como essa brisa que está passando aqui agora. Você sabe de onde ela vem? E você nem sabe,
Para onde ela vai? Aí a gente dá glória a Deus, aleluia. Você entendeu o que está escrito aqui? Você entendeu o que Jesus está falando aqui? Eu vou te explicar agora. Está vendo esses ventiladores ligados aí? Você pode sentir o vento? Quantos podem sentir o vento? Você pode sentir. Agora, por exemplo, quando você vai a uma praia, você sente o vento? Sim. Você sabe de onde ele vem? Você não sabe nem de onde ele vem. E você depois acompanha para onde o vento vai? A gente não dá explicação para o vento. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A gente não consegue explicar o vento, mas a gente não pode negar que ele existe, amém? A gente não consegue explicar o vento, mas a gente sabe que ele existe. Por exemplo, o que Jesus está dizendo? Quantos aqui são salvos? Se Jesus voltar agora, acordei 2 ali. Se Jesus acordar agora, quem vai para o céu? Tem uma turma aí que está em dúvida ainda. Como é que você sabe? Ei, como é que você sabe? No dia que você aceitou Jesus, veio um anjo e fez assim, aquela luz, e um diplomazinho celestial caiu do céu na sua mão. Eu sei como é que eu sou salvo, pastor, está aqui, ó, minha carteirinha do céu. Como é que você sabe que você é salvo? Ei, como é que você sabe que você é salvo? Tem uns agora que estão olhando para mim agora assim, agora eu nem sei se eu sou mais, pastor. Não quero te lançar dúvida. O que eu quero te dizer aqui é que ninguém pode explicar e nem pode dizer quem é salvo e quem não é. Eu gosto muito de Martin Lloyd Jones, que ele diz o seguinte: ele diz assim, se você consegue explicar a sua salvação, é porque você ainda nunca teve. Você sabe aquele culto, que você foi no culto, aí a pessoa pergunta, e aí como é que foi o culto? Ele diz, o culto foi... Aí diz, como? Não, bicho, o culto foi assim. Começou e... explica melhor. Bicho, era assim. Ou eu subi, ou o céu desceu e de repente... foi. Aí, pois é, esse foi um culto de verdade. Porque a gente não consegue explicar o que Deus faz. Sabe, uma vez eu estava tocando teclado junto com o pastor Daniel Alencar, e eu estava adorando a ele, e de repente o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida. E eu me lembro que naquela canção, era uma canção de 3 ou 4 minutos, eu confessei todos os meus pecados, dos meus 12 aos meus 28 anos de idade, eu me lembro. Como é que pode uma pessoa confessar os pecados dos 12 anos até os 28 anos? Até os 28 anos, eu não sei, irmão. Eu leio, eu vejo o vídeo depois, eu só estou de olho fechado lá dentro, mas eu sei que eu passei uma eternidade ali, sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus e sendo transformado naquela hora. Só que eu não sei te explicar. Mas deixa eu te falar, é como um vento. Olha para mim aqui agora. Ser salvo é como um vento. Você não sabe explicar nem de onde vem, nem para onde vai, mas tem que ser percebido na sua vida. Você pode não saber como aconteceu, mas depois que aconteceu, os efeitos precisam ser percebidos na sua vida. Esse negócio, irmão, deixa eu te falar aqui, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Mas esse negócio de dizer que é salvo e não mudou nada, que é salvo e continua ainda com os mesmos valores, que é salvo e ainda continua com as mesmas guerras, que é salvo e continua com as mesmas manias, deixa eu te dizer, cuidado, porque a conversão bíblica muda o seu modo de viver, muda seus hábitos, muda seus valores, muda seu casamento, muda o seu uso do seu dinheiro, muda o seu relacionamento. O novo nascimento é tão poderoso e profundo em nossas vidas que os efeitos dele são inevitáveis. Deixa eu te dizer uma coisa.
Os pais da igreja, Agostinho, quando se converteu, num jardim em Milão, ele estava com 31 anos de idade, ele estava com 15 anos de escravidão sexual, e uma amante, de repente ele nasce de novo. Ele escreve: quão suave se tornou de repente para mim a privação de todos os prazeres infrutíferos, os quais eu tanto temia perder. Tu afastastes esses prazeres de mim, tu que és a verdadeira alegria, soberana alegria. Tu afastaste de mim e tornaste teu lugar, e tomaste teu lugar. Tu és mais doce que qualquer prazer, ó meu Senhor e meu Deus, minha luz, minha riqueza, minha salvação. A graça me levou à santidade. Lutero, o pai da reforma, finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando dia e de noite, dê atenção ao contexto das palavras: o justo viverá pela fé. Fui salvo finalmente pela cruz, sou salvo. Calvino, Deus, por uma conversão genuína, dominou minha mente e a trouxe a uma disposição receptiva ao seu ensino. Fui subitamente inflamado por um desejo intenso de progredir. Deus se tornou minha obsessão. O novo nascimento não é um grupo de regras a ser seguido, mas é uma transformação sobrenatural do Espírito em nós. Mudamos a nossa mente, sim. Mudamos o nosso estilo de vida, sim. Mas tudo isto porque Deus mudou o nosso coração. A profecia verotestamentária se cumpriu: eu tirarei esse coração de pedra e escreverei a minha lei num coração de carne. Olha para mim aqui, igreja. Deixa eu te contar uma coisa: o Evangelho não obriga, o Evangelho convida. Você pode repetir comigo? O Evangelho. Vocês têm força? O Evangelho. Vocês têm força? O Evangelho não obriga, o Evangelho convida. Mas olha só, não é assim hoje. Tantos professam que seguem Jesus, mas ainda podem ser nascidos na carne. Pensam, falam e andam como cristãos. Pensam que vivem na espiritosfera da vida, mas na verdade estão como Nicodemos, nunca entraram no reino dos céus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui com muito amor. Eu já estou velho demais para viver de empolgação. Amém? Eu estou velho demais para viver de empolgação. Eu quero realidade. Eu quero verdade. Eu quero Deus. Mas existe uma coisa, irmãos, que é imitar a fé cristã. Imitar a fé cristã. Outra é tê-la verdadeiramente. Existe uma grande distância entre encenação e realidade, entre aparência e realidade. Deixa eu te falar uma coisa com muito cuidado. Eu aprendi com um homem de Deus, Júdice de Oliveira, nunca falar da noiva sem lágrima nos olhos. Eu não bato na igreja, eu amo a igreja. Aliás, se você quer servir a Deus, você tem que amar duas coisas: Deus e a igreja, Jesus e a igreja. Mas irmãos, quem dá o tom e o ritmo do Evangelho nesse mundo é a igreja. Como a igreja, assim será a reputação do Evangelho. E a nossa reputação não está muito boa. Você sabe por quê? Porque não é o objetivo do Evangelho produzir um povo de malas prontas para ir para o céu. O objetivo do Evangelho é fazer um novo povo para viver nessa terra, enquanto Jesus
não vem nos buscar. Nós precisamos aprender a deduzir em nós se realmente a salvação bateu a nossa porta. É na igreja que o reino começa. É na igreja onde o evangelho é visto e é ouvido. Mas Jesus chega para Nicodemos e diz assim: não se surpreenda pelo fato de eu dizer que você precisa nascer de novo, Nicodemos. Não se surpreenda, Ricardo, pelo fato de eu te dizer, Ricardo, que você precisa nascer de novo. Você é judeu, Nicodemos, eu sei. Você é descendente de Abraão, eu sei. Você é um homem exemplo em sua casa, tá bom, Nicodemos. Você vai à igreja, canta no coral, você vai aos cultos, cumpre todos os cerimoniais, eu sei, Nicodemos, mas você precisa nascer de novo. Ainda você não me conhece. Eu nasci num lar cristão. Eu me lembro com 5 anos de idade, sendo acordado para minha mãe, para eu ir para a escola bíblica dominical. Pastor Ricardo, quem é você? Meu pai quase foi padre, estudou 6 anos. A outra parte da família do meu pai são presbiterianos, reformados. Por parte de pai da minha mãe, é todo mundo da Deus é Amor. Por parte de mãe da minha mãe, é todo mundo da Assembleia. Desde os meus 5 anos até os meus 27 anos eu era batista. E hoje eu estou na igreja pentecostal sendo pastor. Quem é você? Irmãos, eu sou um cristão de fronteira. Eu converso com todas as denominações. Eu prego para um pentecostal, eu prego na igreja católica, eu prego na igreja presbiteriana, eu prego no adventista, eu prego em todo lugar, não escandalizo ninguém. Eu entendo que nós somos diferentes, eu entendo que nós temos, ritualísticas diferentes, nós temos jeitos de adorar diferentes, nós temos doutrinas diferentes, nós temos esquisitices diferentes, mas não é isso que eu estou falando aqui hoje. A minha pergunta é: você nasceu de novo? Você conhece o Cristo? Eu não estou perguntando se você faz isso ou faz aquilo, se aprendeu isso ou aquilo, não. Jesus chega para Nicodemos e diz: eu sei quem você é, rapaz. Você conhece todos os capítulos os livros do Velho Testamento de cor, de salteado. Você nunca faltou à igreja, você dá o dízimo do cunho e do moema. Eu sei quem é você, rapaz. Mas você precisa nascer de novo, Nicodemos. Muitas vezes, irmãos, olha para mim, nós temos religião suficiente para ir para a igreja, para cantar músicas, para ouvir pregações, inclusive para sermos até pessoas melhores, mas este não é o caso. Eu estou perguntando se você é salvo, se Jesus te salvou. Eu estou perguntando se você tem um novo coração. Eu não estou aqui para te julgar, mas para um tempo de autoexame, porque a certeza da salvação é o primeiro passo para qualquer coisa que você queira ter no reino dos céus. E deixa eu te falar uma coisa. Cresci na igreja. Logo comecei a tocar. Fui líder de ministério de louvor. Diz a lenda que quando minha sogra me viu com 15 anos de idade, ela disse assim: eis o meu genro. Ela ficou maravilhada me vendo tocar. Ela ficou completamente tocada por aquele menino de 15 anos tão santo no teclado. Só que eu só vou contar para vocês e para essas pessoas que vão assistir a mensagem aqui. Irmãos, eu não fui peça boa por muitos anos. Eu religiosamente ia para a igreja dia de domingo. Eu religiosamente eu tocava. Eu religiosamente parecia um santo. Mas a minha vida com Deus era um fracasso.
Os desejos que eu tinha pelos prazeres do mundo eram imensos. E eu tinha todo um currículo para não enganar, para não deixar ninguém enganado. Eu não bebia, não fumava, eu não gostava de voltar de madrugada, eu não gostava de ir para festa. Mas eu tinha um interior pervertido. E então eu casei. E aí eu levei uma vida de casado muito bonita, porque eu nunca traí minha esposa. Mas você sabe por que eu nunca traí minha esposa? Olha para mim. Eu traí minha esposa para não perder a reputação que eu tinha de homem de Deus. Ou seja, eu deixava de praticar um pecado cometendo outro. O pecado do orgulho, da soberba. Eu fazia tudo para parecer ser uma pessoa santa. E eu lembro uma vez que eu estava acordando, talvez uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. E quando eu botei o meu pé no chão, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo: Ricardo, você não quer ir para o céu, você tem medo do inferno. Aí eu disse: uau, como é que Deus fala com você? Quando eu falo assim que o Espírito Santo falou comigo, como é que ele falou comigo? Foi assim, irmãos, assim. E aí, meu filho, você... Não foi assim que ele falou não, irmão. Sabe como é que ele falou comigo? Ele falou no meu coração. Eu senti aquela voz aqui dentro. Quantos podem entender? Diga amém. Eu sei que Deus fala audivelmente, mas Ele fala comigo aqui no meu coração. São pensamentos que vêm na minha cabeça que não são meus. Alguém entendeu aí? Amém? Pois é, mais ou menos essa loucura vem aí. É por isso que a gente é chapado mesmo. Aí ele falou comigo: você não quer o céu, você tem medo do inferno. Eu falei: é verdade, Espírito Santo. Caí de joelhos e comecei a chorar. Fiquei muito triste com aquilo. E quando eu achei que a surra tinha terminado, aí vem o Espírito Santo dizer para mim assim: olha, você nunca, até se você quisesse o céu, você nunca na sua vida quis Jesus. Irmãos, eu nunca quis Jesus até os meus 20 e lá vai cacetada. Eu era tesoureiro da igreja, líder do ministério de louvor, e eu nunca quis Jesus. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira na minha vida. Eu não sabia nada e não queria saber nada. A única coisa que eu era uma pessoa que fazia, mas que não era. Então eu comecei a chorar e eu falei: Deus, é verdade. Irmãos, eu não sei o que eu ia fazer lá no céu se eu chegasse lá, porque eu nunca quis Jesus. Aliás, se Jesus voltasse, Ele ia atrapalhar os meus planos. Não tem aquela pessoa que quando fala assim: oh, que Jesus volta, diz: não, eu quero casar antes. Não, eu queria que Jesus voltasse. Não, eu preciso ainda conhecer as Ilhas Maldivas. Não, você quer... Não, sabe, quando a gente tem muita desculpa. Então, irmãos, eu não era nascido de novo, eu tenho certeza, porque Jesus não era a prioridade na minha vida. Jesus não era o desejo do meu coração. Eu não lutava para que Cristo fosse o centro, porque na hora que você nasce de novo, nós nascemos para a guerra. Nós nascemos para estabelecer Cristo como o centro de toda a nossa vida. Nós lutamos para colocá-lo no pedestal mais alto do nosso coração. Irmãos, quando o inferno é uma preocupação sua, desconfie da sua salvação. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: se o inferno é uma preocupação no seu coração, você precisa lutar hoje pela sua alma. Eu me lembro que eu estava num lugar bom, irmãos, pensa num lugar bom. Eu estava num cruzeiro. Eu estava num cruzeiro no Caribe, há muitos anos atrás. E eu estava deitado, eu pedi para minha esposa um time, para me ficar sozinho com Deus. E eu estava deitado lá no final do navio, onde só dava para ver o infinito do mar. Eu estava com um livro, a Bíblia ali, com um fone de ouvido, e estava adorando Jesus. E de repente me veio um sentimento, aquele sentimento Titanic, né? Se o navio afundasse, se uma onda viesse,
Se um megalodonte vem e, sei lá, aquelas coisas que vem na sua cabeça. Aí eu tive esses pensamentos. Irmão, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu botei a minha cabeça naquela cadeira e olhei para o céu e pude dizer pela primeira vez na minha vida: eu sei que meu Redentor vive e eu estarei com Ele a eternidade. Eu não sei se você entende isso, mas é uma paz que excede o entendimento. Porque o novo nascimento, olha para mim, não é algo que se pode fabricar com rituais aqui da terra. Sabe, assim como não fabricamos bebês, é impossível fabricar um cristão num laboratório, um cristão em um lugar. Existe algo que Jesus está falando para Nicodemos: eu quero colocar algo dentro de você que ninguém vai poder ver, mas todos vão poder perceber. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Meu espírito precisa ir para dentro de você. Aí Nicodemos diz assim: como pode ser isso? Aí Jesus diz: você é mestre em Israel, versículo 9 e 10, e não entende essas coisas? É isso que é o problema, irmãos. Nicodemos era mestre na letra, mas nunca comeu do fruto doce da palavra. Ele conhecia a casca, mas nunca comeu o fruto. A Bíblia é mais profunda do que larga. Alguns estão super preocupados porque nunca leram a Bíblia inteira. Isso é uma preocupação séria. Se você tem mais de 2 anos de crente e nunca leu a Bíblia toda, isso é uma preocupação séria. Mas eu quero te dizer que a Bíblia, ela é mais profunda do que larga. A Bíblia é mais profunda do que larga. Alguns textos você começa a mergulhar, e Deus começa a falar com você, e você começa a se alimentar de tal forma, e quando você percebe, você está a 400 quilômetros de profundidade apenas num versículo da Bíblia. Porque isso aqui é verdade, isso aqui é espírito. Isso aqui é a maior viagem que uma pessoa pode viver. Nicodemos não só conhecia a letra, só tinha uma educação bíblica. Meu Deus, ele só era apenas uma pessoa educada religiosamente. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E ele diz assim: Nicodemos, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que do céu veio. Você diz que sabe as coisas celestiais, você não sabe nada, Nicodemos. Porque daqui ninguém um dia viu como foi lá, a não ser o que de lá um dia veio para estar aqui. É como se Jesus falasse para Nicodemos: eu sou o único capaz. Ninguém, Nicodemos, foi ao céu para dar uma conferida e vir dar um relatório aqui embaixo, não. Só eu sei como é que é. Sabe, esta é a pedra de tropeço. Esta é a pedra de tropeço. Sabe por quê? Não existe nenhum outro meio de ser salvo a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Buda, Alá, sei lá, Kamehameha, Goku, essas coisas assim, nada disso salva. Nada salva. Irmãos, o mundo está dividido em 2 tipos de pessoas: aqueles que verão Jesus Cristo como o único caminho, e aqueles que se afastarão por Jesus Cristo ser o único caminho. Para uns Jesus é tudo, para outros ele é um louco. Eu te pergunto: o que Jesus é para você? O que Jesus é para você? E agora eu começo a terminar. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus está falando para ele: Nicodemos, esses milagres são minúsculos perto da realidade que eu quero te mostrar. Olha para mim aqui agora. Guerra. Como é que eu vou te dizer isso melhor? Tá chegando aí o filme da Marvel, né? O Vingadores, como é que é o nome? O Ultimato. Deixa eu te falar, o Ultimato vai ser a coisa mais louca do mundo. Presta atenção.
Vai ser um dos filmes mais loucos de todo o planeta Terra. Eu vou lá assistindo na sessão de meia-noite. Eu e meus 3 filhos. Eu fiz 3 discípulos. A gente nunca perdeu nenhuma prévia desses filmes de heróis. Tem Capitão Marvel agora dia 7 de março, para a gente não perder o ritmo. Sabe o que eu gosto desses filmes? É os efeitos especiais. Porque quando você vê, você simplesmente se transporta. São 2h30 onde você não sabe nem onde é que você está. Sabe, é um negócio maravilhoso. Mas deixa eu te dizer, você sabe o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, milagres, Hollywood, tudo isso, no dia em que você me ver, no dia em que a salvação bater a sua porta, no dia em que você nascer de novo, no dia em que o Espírito Santo de Deus morar dentro de você, no dia que a glória for revelada, 1 segundo na minha presença vai valer por qualquer filme que você já assistiu a vida inteira. Tudo mais ficará preto e branco, porque eu sou a verdadeira realidade. Eu sou a verdade. Eu sou o que você precisa. Nicodemos, você quer ver meu Deus? Você quer ver seu Pai? É através de mim. Nicodemos, eu sou a maior introdução. Eu sou a sinfonia. Eu sou a coisa mais absurda que os teus ouvidos poderão ouvir, que os teus olhos poderão ver. Eu sou o seu Criador. É pela minha palavra que eu sustento todas as coisas. Eu sou Deus. I am God. No dia que você me vê, sua vida mudará. Uma experiência comigo te dará sentido para toda a eternidade. Nicodemos, tudo nessa terra é palha perto de quem eu sou. Tudo é palha perto de quem eu sou. Um grande filósofo e cristão, ele escreveu vários livros, mas ele teve uma experiência com Jesus numa madrugada. No outro dia de manhã ele chegou na universidade, ele chegou onde ele estava e ele disse: daqui para frente não escrevo nada, e tudo que eu escrevi foi palha, porque ontem eu o vi, ontem eu experimentei. Jesus está falando para Nicodemos: ninguém nessa terra, a não ser eu, esteve frente a frente com o Criador do universo. Eu sou capaz de te contar todos os mistérios. Eu sou o único que pode te levar às entranhas de Deus. Os meus pés estão aqui na terra, Nicodemos, mas eu conheço o céu. Não tropece nisso, Nicodemos. Eu sou o único caminho. Eu sou o Deus que você procura. Olha para mim aqui, jovem. Se você ainda tem anseios por um sexo fora do casamento, deixa eu te dizer o que você está procurando no sexo fora do casamento. Você está procurando um prazer que só Jesus pode lhe dar. Ele é o prazer que você procura. Se você está numa noite e não consegue dormir, Ele é a paz que você precisa. Se você não tem vontade de acordar de manhã e parece que um peso pressiona a sua vida, te puxando para a morte, quer dizer, Ele é a vida que pode te dar uma plena liberdade nesse tempo. Deixa eu te dizer, toda a angústia da tua alma, todo o desejo do teu coração, tudo isso não é homem, nem mulher, nem lugar. Não é uma viagem para Paris, não é a Torre Eiffel, não são as praias, sabe, da Flórida, não são esses lugares, não são o carro novo, não é prata ou ouro, não pode. O seu coração, a sua alma deseja muito e só Deus pode dar. Não tem lugar mais seguro para o nosso coração do que Deus. Não conhecer Jesus é ter uma Ferrari e nunca ter passado da primeira marcha. Se teu coração nunca amou Cristo, ele nunca soube o que é amar. Dizem que o maior amor é o amor de mãe. Deixa eu te dizer que não é. O maior amor é o amor que Jesus Cristo tem por você. E Jesus termina
citando o Velho Testamento. Ele diz assim: Nicodemos, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crer e tenha a vida eterna. Isso está em Números 21, versículo 4 até o versículo 9. E eu quero terminar, olha para mim. O povo tinha pecado, e a consequência foi que serpentes vieram e começaram a matar o povo. Sabe o que aconteceu? Então Deus revelou a Moisés que ele precisa fazer uma serpente de bronze. E ele fez uma serpente de bronze e colocou ela no alto de um poste. E colocou ela no alto de um poste. Aí ele disse o seguinte: que todos que olhassem para essa serpente viveriam. É interessante isso, sabe por quê? Porque para ser salvo, você não tinha que se tornar um matador de serpente. Para ser salvo, você não precisava cortar a cabeça da serpente. Para ser salvo, você não precisava se tornar doutor em como extrair o veneno da serpente para fazer o antídoto, depois de ter sido picado. Para ser salvo, você tinha que aprender a olhar para o lugar mais alto. A solução era levantar os olhos. Que coisa simples. Achamos que a solução dos nossos problemas estão em respostas enigmáticas e complicadas. E Deus nos dá uma solução para toda a nossa rebelião, para todo o nosso pecado, para tudo que nós temos. Apenas olhe para o alto. E o que Jesus estava se reportando ao quê? O que significava a serpente? A cruz. Olhe para o alto. Ei, não precisa ser PhD para olhar para o alto. Não precisa ter muito entendimento para olhar para o alto. Se você olhar para o alto, você vai ser salvo. Porque o pior veneno que existe não são os das serpentes. O pior veneno é o nosso pecado. Qualquer pessoa pode olhar para o alto. Cristo foi levantado naquela cruz. É impossível isso passar desapercebido. Você sabe qual foi o maior erro cometido pela humanidade até hoje? Não foi a explosão das bombas atômicas, não foi os holocaustos, não foi a escravidão, não foi não ter comprado as ações da Apple há 20 anos atrás. Se você tivesse comprado, você era bilionário hoje. Você sabe qual é o maior erro da salvação? Qual é o maior erro da humanidade? Qual é o maior erro cometido por todos nós? Está lá em João 1,11. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Deus só quer ser Deus se for Deus do ser humano. Isso foi Karl Barth que disse. E ele está dizendo mais ou menos uma coisa: se não fosse por você, Deus jamais se revelaria. Deus jamais se revelaria. Deus jamais se revelaria. Ele se revelou por amor a você. É por isso que nós conhecemos toda essa história. É por isso que nós vivemos toda essa história. É por isso que nós passamos por toda essa história. Não existe nada mais para nós fazermos. A Bíblia diz que está consumado. Tudo que foi necessário que fosse feito, Jesus fez. Eu não sei se você entendeu, lá naquela cruz, naquele dia, pastor,
Aconteceu muitas coisas incríveis naquele dia. Naquele dia os montes estalaram, montes tremeram. Naquele dia o véu se rasgou, e o véu era um véu dessa grossura aqui. Não era esse lençolzinho que a gente usa para dormir. Naquele dia a Bíblia diz que os sepulcros lançaram para fora os seus mortos. Naquele dia, ao meio-dia, o céu escureceu. Mas esse não foi o maior milagre daquele dia. Você sabe qual foi o maior milagre daquele dia? O maior milagre daquele dia não foi as montanhas se arrebentarem, não foi o véu se rasgar, e nem foi o sol se escurecer. O maior milagre naquele dia foi que um ladrão entrou no paraíso. Porque não existe maior milagre do que o milagre da salvação. Não existe maior milagre do que homens estarem ao lado de anjos agora, lá no céu agora. Eu quero te dizer que isso é um conforto para minha alma. Lá no céu agora tem um ladrão lá no paraíso, e ele conhece mais de Jesus Cristo do que 1000 teólogos. Tem um cara que não fez nada de certo nessa terra e está vivendo tudo de bom lá no céu. Por quê? Porque salvação não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Jesus Cristo fez naquela cruz por mim. O véu foi rasgado, a carne dele foi rasgada. Entrar na presença de Deus duvidando da salvação, duvidando do sacrifício de Jesus, tetelestai, está acostumado. Aqui a dívida foi quitada, Cristo fez tudo o que precisa. O céu não é uma opção vaga e remota, mas é uma realidade inabalável. Falar com Deus não é para especiais, falar com Deus é para todo aquele que é salvo em Jesus Cristo de Nazaré. Não existe hoje mais outro critério. O Filho de Deus não teve onde repousar a cabeça, mas nós temos onde repousar hoje. Nós repousamos na graça da cruz. O Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. O sacrifício foi aceito, a oferenda subiu às narinas de Deus, a ira de Deus foi aplacada. Mas não existe outro caminho, é somente Ele, somente Ele, somente Ele. Tudo na Bíblia é importante, mas nada é central como Ele. Você o conhece, você experimentou Ele, a graça já te atravessou, sabe? A tua alma, você já foi atropelada pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te dizer que a salvação está aqui hoje. Não tem ordem, viu? Não tem ordem. A ordem foi quebrada. A ordem foi quebrada. Seu corpo foi inutilizado. A sua decência foi retirada. Não sobrou nada para Ele. Tudo para nós. Em Deus. Em Deus. Em Deus. Existe um lugar para você agora. Por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. E a minha pergunta é: não é se você veio para o Koinonia, não é se você é cristão, não é se você está na igreja há muito tempo. A minha pergunta é: você entendeu que hoje a salvação bateu a porta da tua alma? Que Jesus Cristo nessa manhã te salvou? Eu quero te convidar a você levantar suas mãos, se hoje a salvação tocou na sua alma. Eu fui salvo num culto de domingo, aos 27 anos, indo para a igreja. Se você tem liberdade, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Não precisa ter vergonha, viu? Pastor, eu já sou crente há muito tempo. Não, estou perguntando hoje. Hoje você tem certeza da sua salvação? Hoje você tem certeza? Hoje a salvação bateu a porta do teu coração? Pois eu quero te convidar. Vem aqui à frente.
dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Não tem regra, só venha. Não tem regra, só venha. Hoje é dia de salvação. Toda vergonha Ele passou naquele dia para que hoje você fosse salvo. Deixa Jesus te tocar. Deixa a graça de Deus te tocar. Se por um acaso você tem certeza, mas não consegue sair do seu lugar, levanta tua mão que eu vou aí, cara, te ajudar. Tudo que eu vou falar daqui para frente só tem sentido depois dessa manhã. Santo é o teu nome, Jesus. Fica de pé, igreja, onde você estiver. Os que estão aqui na frente podem ficar ajoelhados. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. A graça de Deus está aqui. Não é pela sua força, é pelo poder manifestado naquela cruz. A minha pergunta é: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Porque só conhece Jesus quem nasceu de novo. Mas eu tenho um outro convite. Se você é um daqueles cabeça dura que sabe que nasceu de novo, mas tem resistido ao Espírito Santo de Deus que está querendo operar na sua vida, que tem resistido, que sabe que precisa crescer em santidade, precisa crescer em outras coisas, sabe, você é daquelas pessoas que tem tentado e não tem conseguido, daquelas pessoas que prometem na segunda e quando dá 10 horas da manhã já fez tudo diferente. Se você é do tipo de pessoa que não tem conseguido vencer, mas sabe que é pecador, e que a graça de Deus já te alcançou, mas você quer tomar uma decisão firme e posicionada de, pela graça e pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, viver um novo tempo, eu quero te convidar a sair do seu lugar e se ajoelha aqui na frente. É hora de um novo tempo começar na sua vida. É hora da inconstância parar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem nada para falar para uma pessoa que não se importa. Deus não tem nada para falar para um homem ou mulher que não tem lágrima nos olhos, que não tem arrependimento genuíno. Por isso, ore para Deus agora, para o Espírito Santo de Deus gerar um arrependimento genuíno dentro de você. Eu não vim trazer uma mensagem de juízo, eu vim trazer uma mensagem de salvação nessa manhã. Toca, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu tenho um pedido aqui nessa manhã. Revela Jesus Cristo de Nazaré agora. Revela o Filho. Revela o Filho, revela o Filho. Revela o Filho aqui nessa manhã. Espírito Santo de Deus, revela o Filho, revela o Filho. Vai tocando nos teus filhos agora. Revela o caráter de Jesus, revela a santidade de Jesus. Revela o amor e a paixão de Jesus por esta igreja. Come on! Quantos desejam? Mata a fome de quem tem sede e fome essa manhã, Jesus. Mata a fome, Senhor, de quem tem fome. Mata a sede de quem tem sede. Vem com a tua graça. E eu oro por graça fresca nessa manhã. Senhor, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas assim é a ação do seu Espírito. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Aqueles que desejam, vai recebendo em nome de Jesus.
Declare isso com o seu coração. Eu quero conhecer. Declare isso com o teu coração. Enche o teu pulmão de ar e declare isso, igreja. Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Graça sobre graça nesse lugar. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Coloca os teus filhos. Coloca os teus filhos numa rocha inabalável nessa manhã.